A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. E esta quarta-feira falamos de cultura no Parlamento, a Coreia do Sul. Polémica a dobrar, mas começamos com protestos incendiários. Olha, e com gente que perde a paciência. Paulo Ferreira. Paulo Ferreira estava muito indignado há pouco, mas há classes profissionais no Estado que estão a perder a paciência. É verdade, tudo indica que sim, não é? E logo profissionais que nós gostávamos que fossem assim dos últimos, pelo menos, a perder a paciência com postura, não é? Os protestos dos bombeiros ontem em Lisboa são um espelho disso e de como as reivindicações salariais podem tornar-se de facto incendiárias, por muita razão que estes soldados da paz tenham, e seguramente têm bastantes razões de queixa, até por comparação com outras profissões. O certo é que não é sensato fazer um protesto de rua ruidoso, com petardos lançados e que acaba basicamente num cerco à sede do Governo no preciso momento em que os seus representantes sindicais estão reunidos com a tutela governamental. Neste cenário, o Governo só podia mesmo interromper a reunião, porque de outra forma, no fundo, estava a negociar com um machado encostado à cabeça. São muitos anos, tensões acumuladas que agora começam a surgir e a surgir com pouca sensatez. Vamos ver se no fim disto tudo o dinheiro vai chegar para todos. Pois, exatamente. Então, Bruno, e o caso das gêmeas continua a dar que falar? Nunca vai acabar, Maria João. Enquanto houver um auxiliar do hospital que ainda não tenha sido ouvido, enquanto houver alguém que saiba onde fica o Santa Maria, enquanto houver um português que já tenha sentido uma pontada nas costas e que ainda não tenha falado, vamos continuar com o caso das gêmeas. Ontem foi ouvida na Comissão Parlamentar de Inquérito a médica responsável pela marcação da primeira consulta das crianças e Ana Sofia Moreira disse logo que não teve responsabilidade nenhuma na marcação da consulta. Portanto, a médica responsável pela marcação não teve qualquer responsabilidade na marcação. Justificou-se com o facto de, apesar de ser médica triadora, este pedido em particular não ter sido submetido no sistema informático. Mau. Em que é que ficamos? A médica disse que pode acontecer, não é caso único, uma consulta marcada sem passar pela triagem, só que neste caso não sabe como é que foi feita a marcação, nem quem a fez. Portanto, continua o mistério e continuamos a falar do caso das gêmeas. A Carla tem uma pontada na anca, também pode ser ouvida, não é? Também pode ser ouvida na Comissão Parlamentar de Inquérito. Carla, não é uma pontada, são quarta-feira às 3 da tarde está marcado. Não é uma pontada, são várias. Então vais ter muito para falar. Sim, preparem-se. Paulo, então a Coreia do Sul, até a Coreia do Sul. É verdade, já viram, a Coreia do Sul. Ao que chegamos. Ao que chegamos, mas é que é mesmo isso. São tempos estranhos, não é? Estes, mesmo. onde a tensão política e social aparece assim em locais, em países onde menos se espera. Qualquer dia até na Suíça. Até um dia destes. Um dia destes. O Liechtenstein. O Liechtenstein, Andorra, Costa Rica, Costa Rica, sim, pois é. Mas até a Coreia do Sul, não é? Pois, por regra, quando a Coreia está nas notícias, por razões políticas ou geoestratégicas, estamos sempre a pensar na Coreia do Norte, não é? Nem perguntamos duas vezes e nunca na Coreia do Sul. Desta Coreia do Sul, o que nos vai chegando com mais frequência, primeiro é a tecnologia, não é? Com as Samsungs e por aí fora, LGs e por aí fora. É mesmo. E depois também o sucesso das bandas de K-pop, não é? Também é o que mais chega por causa então da cultura coreana. E uma série ou por outra, ou um filme por outro, uns parasitas de vez em quando, não é? Ontem chegámos a esta situação radical de um presidente que decreta assim do nada a lei marcial, que é o estado mais grave em situação de paz que se pode ter em algum país. Porquê? Porque houve alguma ameaça do vizinho do Norte? Não, porque alegadamente a oposição é pró-Coreia do Norte. O exército bloqueou a entrada no Parlamento e proibiu todas as atividades políticas, portanto, quem diria que a Coreia pacata se tinha transformado rapidamente numa fonte de preocupação, não é? Pois é. E, entretanto, por cá, Bruno, a Ministra da Cultura vai ao Parlamento. Vai, Carla, e por falarmos em pacatez, vem a calhar até. Porque até agora Dalila Rodrigues tinha passado por entre os pingos da chuva, que caíam maldosamente, propositadamente, sobre as cabeças das Ministras da Saúde e da Administração Interna. Mas a Ministra da Cultura exonerou a Presidente da Fundação Centro Cultural de Belém, Francisca Carneiro Fernandes, e o céu desabou-lhe sobre a cabeça. Na passada sexta-feira, o Ministério da Cultura anunciou a exoneração e, ao mesmo tempo, a nomeação para o cargo de Nuno Vassalo e Silva. Esta exoneração foi imediatamente contestada, não só em Portugal, como até mesmo por essa Europa fora. Vejam lá como é que estas coisas funcionam. Houve organizações das artes performativas a lamentarem o despedimento de Francisca Carneiro Fernandes. Esta polémica veio juntar-se à do afastamento da equipa responsável pelo projeto de Évora, Capital Europeia da Cultura de 2027.
E assim, Dalila Rodrigues, até aqui posta em sossego, terá de ir ao Parlamento dar explicações. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. O domínio da guerra. A China quer uma nova ordem mundial. Para isso tem que destruir a que existe. A segurança é o mais precioso dos bens. E os bens pagam-se. Para além da rádio, também nos pode acompanhar em direto no YouTube, Facebook ou através do site do Observador. Quando Putin começa a falar dos valores, eu ouço violinos, como música de... Oh, violinos. O domínio da guerra. Todas as sextas-feiras às 9h30, com Maria João Simões e o Major-General Arnaud Moreira. Muito bom dia, agora são 7h20.